Por que decidimos liberar temporariamente o plano de R$10? Bom, os conteúdos produzidos pela Brasil Paralelo buscam levar esclarecimento a todos os brasileiros, unindo educação e entretenimento. Queremos que o maior número de brasileiros tenha acesso ao que produzimos. Atuamos de forma independente e cada produção tem um grande custo para nós. Tudo o que fazemos é financiado pelos nossos membros assinantes. E contamos com mais membros para seguir produzindo mais conteúdos que transformam a cultura do Brasil. Chegamos ao menor preço possível, para que mais pessoas possam assinar a nossa plataforma e ter acesso a todas as nossas produções originais, que são os nossos documentários, trilogias e séries. Nos últimos 8 anos, produzimos centenas de conteúdos originais, e com apenas R$10 por mês, você pode ter acesso a todos eles em nosso plano anual. Toque em Saiba Mais e seja um membro assinante hoje mesmo. Muito obrigado e até breve. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje eu tenho a honra de receber Héctor Trabuco, ele que tem formação no ITA e atualmente é presidente e diretor do NICE Group para América Latina e Caribe, com sede no Brasil, também é sócio da consultoria Gounin. Mora em São Paulo e possui experiência de mais de 15 anos como CEO e vice-presidente em organizações globais, com foco em transformações empresariais, fusões e aquisições, inovação e estratégia corporativa. Ele também atua como mentor e consultor de programas de inovações para startups na GoNew no Brasil. Héctor, boa noite. Muito obrigada por aceitar falar conosco, doutor. Boa noite, Camila. Muito obrigado pelo convite. Só para esclarecer, eu já não estou mais na NICE. Eu estou agora trabalhando sim com a GoNew, com a Altura Ventures, que é a nossa aceleradora e venture builder, e também como membro da Ordem dos Economistas do Brasil. Aí estou sim trabalhando nesse momento. Doutor, eu vou começar. Desculpa. Sim. Não, o senhor pode falar, desculpa, eu acabei lhe interrompendo, desculpa. Sem problemas, sem problemas. Bom, obrigado por ter me convidado para conversar na noite de hoje de um assunto que é de um interesse muito grande para mim, um prazer muito grande. Sendo argentino e já morando no Brasil já mais de 12 anos, eu ainda tenho uma atuação nos dois países. E claro que meu coração vibra muito com o que acontece lá na minha terra, né? E o que está acontecendo com a economia desde a chegada do presidente Milei, o que tem sido uma honra também ter intervindo para conseguir a premiação para o presidente como economista do ano por parte da Ordem dos Economistas do Brasil. Numa entrega que a gente fez lá em Buenos Aires, junto com o presidente, na segunda-feira, dia 11, e a cerimônia oficial da ordem que aconteceu na quarta-feira, dia 13, e que trouxe a informação dessa entrega de prêmio e entregamos também os outros prêmios que são entregues todos os anos pela ordem para diferentes pessoas de destaque durante o ano. Então, exatamente isso que nós vamos falar, pessoal, do grande Milei, esse presidente que começou assim, ó, sendo esculachado pela mídia brasileira e argentina, e hoje transformou a Argentina em uma potência, praticamente num país de primeiro mundo, consertou tudo que fizeram. Então, há sim esperança para o Brasil em 2026, e por isso que eu estou trazendo o Héctor para contar para a gente um pouquinho sobre como o Milei conseguiu, se é possível fazer isso para o Brasil, já que nós estamos aí numa calamidade econômica gigantesca, com os gastos desenfreados e a corrupção promovida pelo governo Lula. Mas, doutor, eu queria fazer uma pergunta, assim, para a gente começar, de uma dúvida que eu tenho desde criança e uma admiração por quem faz parte de institutos tecnológicos de grande proporção, assim, que vai parar na NASA, por exemplo, que é o caso do ITA, o senhor é do Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Como que é chegar nesse patamar, fazer parte dessa nata, dessa formação seleta?
Bom, foi uma parte muito importante da minha formação, e um prazer muito grande ter sido formado lá no Instituto Tecnológico de Buenos Aires. É uma instituição de muitas décadas de atuação na Argentina, formando os principais quadros de engenharia do país, junto com a Universidade de Buenos Aires, que tem também uma atuação muito forte em diferentes linhas de formação profissional. O IDBA é uma universidade que tem acordos de parceria e de atuação muito próxima com o MIT nos Estados Unidos, e tem produzido alguns dos maiores profissionais da história na Argentina, sempre nas ramas da engenharia e da tecnologia e sistemas computacionais. Então, para mim, tem sido sempre uma honra. Eu volto de volta em vez lá em Buenos Aires, cada vez que estou visitando lá, e volto para minha alma mater e continuo em ligação com a universidade, o que para mim é um prazer muito, muito grande. Doutor, o senhor entregou o prêmio pessoalmente ao presidente Javier Milei, né? Uhum, sim, assim mesmo. Como é que foi esse momento? Tipo, tá de frente com o Milei. Como é que foi? Foi muito legal. O presidente, ele é uma pessoa muito, muito aberta, muito carinhosa. Realmente, a gente teve um acolhimento muito bom junto com o professor Manolo Henriques, que é o presidente da Ordem dos Economistas, e o doutor Ricardo Sayeg também, que faz parte do Conselho Superior da Ordem. E através do trabalho que a gente fez em conjunto com o professor Carlos Barnabé, que foi com quem começamos a sonhar essa oportunidade de reconhecer e entregar um prêmio para o presidente Milei, que tem merecido, na nossa visão, essa distinção pelo trabalho que foi feito no país, na Argentina, desde dezembro de 2023. E o evento foi super bom, super interessante. Ele nos recebeu na segunda-feira, a gente entregou esse prêmio e conseguimos ter um tempo bastante estendido com ele. A gente conversou bastante de economia, conversamos bastante do que foi feito até então e os desafios que estão aí na frente. Está claro que um estrago do tamanho que a economia argentina tinha não é uma coisa que é resolvida de um dia para outro, né, da noite para amanhã. Porém, os avanços têm sido muito claros e o presidente está muito confiante que os resultados vão continuar chegando e o povo argentino vai continuar recebendo esses benefícios. E ele também afastou um tempinho para tirar algumas fotos aí com o pessoal lá que tinha nos acompanhado da ordem e conseguimos aí fazer um momento bastante agradável junto com ele e com a Karina, a irmã do presidente. Perfeito, doutor. Doutor, o pessoal fala muito da postura do Milei, né? Que ele é um cara alegre, que ele é um cara receptivo, que ele é tranquilo. Ele é de fato essa pessoa humilde que as pessoas falam, ou é uma coisa meio Lula? Para os outros é um doce, no privado é, com perdão da palavra, um desgraçado. Ok. Não, eu chamaria o Milei de pessoa normal, sabe? Ele não tem nada do que as pessoas imaginam de um político ou de uma pessoa que detenta poder do tamanho que ele está detentando nesse momento. Eh, de que ele recebe elogios, ele é obviamente muito conhecido a nível mundial, mas ele não é uma pessoa que coloca acima da mesa isso na hora de conversar. Ele realmente é muito aberto, muito, muito tranquilo, e agradável. Ele tem uma boa conversa, uma abertura muito interessante também para ouvir, né, quando a gente tem alguns comentários para fazer, perguntas, questões. Ele é muito aberto, ele tem alma de professor, então ele gosta de ensinar. Então, quando a gente faz alguma pergunta, ele faz questão de explicar bem até os detalhes. Então, realmente foi muito agradável. Doutor,
Como que é como agora assim, entrando já na parte de economia, e eu já até peço desculpas para o senhor se eu falar alguma coisa errada, porque eu sou uma tábua em economia, eu sou burra em economia, meu cérebro é tipo feminista quando eu estou falando de economia, não liga lá com cré, tá? Fica tudo meio perdido assim. Então, o senhor fique à vontade para me corrigir, para explicar, zero problemas. Como que a comunidade empresarial argentina reage às políticas do governo Milei? Ela é bem recepcionada porque ele é anarcocapitalista. E isso é tipo uma grande novidade, ter um presidente anarcocapitalista. Como que os empresários reagem a isso? Bom, eh, quando a gente fala de economia argentina, no governo do Milei, a primeira coisa a lembrar é de onde partimos, né? Dezembro do país, dezembro de 23, o país estava o que eu chamo de UTI econômica, estava numa situação muito ruim e isso estava impactando todo mundo, também os empresários, né? E existiu uma maranha lá de regulamentações e de subsídios e de apoios e de ações que tentavam, de alguma forma, amenizar o impacto dos problemas que tinham sido gerados na economia, mas pouca coisa podiam fazer realmente para as empresas e os negócios continuar funcionando de forma certa. Então, hoje, no geral, desde o início do governo do Milei, o que é interessante é que ele nunca falou coisa diferente durante a campanha. Durante a campanha, ele prometeu que ia fazer o que está fazendo. Então, ninguém pode falar que agora ele está fazendo uma coisa muito diferente do que tinha falado e pelo que tinha sido votado pela maioria da população. Eh, no geral, desde o início existe um entendimento que os problemas da economia não iam conseguir ser resolvidos sem dor, né? Claro que quando vai passando o tempo, as pessoas começam a sentir essa dor de forma um pouco mais estendida. E isso, às vezes, cria alguns problemas e reclamações. E diferentes setores começam a trabalhar e começam a colocar as demandas de forma bastante forte, né? Hoje, no geral, a economia argentina tem crescido, né, tem recuperado o ritmo de crescimento, embora houve um ajuste fiscal muito profundo desde o início, um corte de despesas públicas, o maior corte de despesas públicas da história da Argentina. Obviamente, isso tem impacto na economia, porém, a queda na economia teve uma forma muito clara de ver, né? Teve uma queda muito marcante no início, mas já antes do final de 2024, a economia já estava se recuperando e hoje está crescendo a um ritmo bastante forte, né? Aí por volta de um 6% é o último número que a gente recebeu. Eh, então, os diferentes setores eles vão lidando de forma diferente com essa situação. E claramente tem setores que têm crescido muito mais e que têm se beneficiado mais rápido das reformas e dos ajustes na economia. Tem outros setores que estão, obviamente, demorando mais um pouco. Eh, de um modo geral, eu diria, os empresários que estão comprometidos com trabalhar para que as coisas e a economia argentina melhore de forma sustentável, para sair definitivamente dos problemas crônicos que veio sofrendo durante décadas, estão ainda entendendo a necessidade de alguns esforços e trabalhando comprometidos para que a economia melhore. E realmente o governo tem trabalhado bastante para tentar amenizar esses impactos também dos ajustes para essas empresas e para as pessoas que fazem parte das empresas. E isso tem também sido entendido por muitos dos empresários. Desafios ainda continuam, a inflação teve uma queda muito grande, porém ainda é de 1,5, entre 1,5 e 1,9% por cento mensal, que é uma inflação que está tendendo a 20% quando a gente vem
mais de 200% no ano 2023, e principalmente no segundo semestre do ano 2023, um ritmo de por volta de 300 ou mais por centos. Últimos 2 meses do 2023, um ritmo de 1,5 diário, né? A gente está numa situação bastante melhor, porém, ainda tem bastante desafio e as dores ainda estão continuando na economia, e as pessoas estão comprometidas para permitir que isso permita sair o governo o problema da economia de forma definitiva. Doutor, para as pessoas entenderem, porque a direita entende muito bem, graças a Deus a direita raciocina, mas essa entrevista não fica só na bolha da direita, ela acaba expandindo. Então, o senhor pode explicar para os nossos queridos esquerdistas, que tem ali um QI mais ou menos de chimpanzé, sem ofender os chimpanzés, claro, como que o Milei encontrou a Argentina? Porque muitos falam, ai, o Milei deixou a Argentina passar fome, ai, o Milei cortou um monte de bolsa. Só que ele encontrou a Argentina devastada. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Bom, como eu mencionei, a inflação na época na Argentina estava indo já 1,5% diária, o que fazia uma projeção de hiperinflação quase com certeza no ano 2024, se não tivesse sido feito tudo que o governo fez para cortar o gasto público. Eh, É claro que também existiam restrições muito fortes à circulação de moeda estrangeira, principalmente o dólar, né? As pessoas não tinham acesso ao dólar, as pessoas não conseguiam comprar dólar no mercado oficial, existia uma taxa de câmbio entre o peso e o dólar fictícia no mercado oficial, que era um terço do valor que você realmente conseguia dólar na rua, obviamente por caminhos não oficiais, né? E até em alguns pontos ilegais. É a única forma que os argentinos tinham como comprar dólar, né? Existia o que se chamava um cepo cambial, que proibia as pessoas de comprar dólares e limitava de forma muito forte o acesso das empresas à moeda estrangeira, seja para pagar dívidas, seja para remitir lucros para as casas matrizes, para as empresas internacionais, seja para as pessoas viajarem para turismo, para visitar parentes, para o que for, fora do país. Isso era um elemento que gerava uma distorção muito grande na economia. E isso acabava estrangulando obviamente estrangulava as importações, era muito mais complicado importar, porque não tinha acesso à moeda, mas também acabava estrangulando as exportações, porque muitas empresas precisam importar para conseguir exportar. O governo do Milei tomou a economia com reservas internacionais no Banco Central negativas, isso é, o governo estava usando o dinheiro, os encaixes do dinheiro das pessoas que estavam depositados nos bancos para pagar dívidas e para pagar despesas e para utilizar dólares para outros objetivos. Então, as reservas reais netas eram negativas, reservas líquidas eram negativas, e, ao mesmo tempo, existia uma dívida com de parte dos importadores com fornecedores estrangeiros de mais de 20 bilhões de dólares. Isso é o que logo no início o governo precisou resolver para conseguir estruturar novamente as reservas internacionais e dar sustento ao peso para que a moeda não continuasse se desvalorizando dia a dia como vinha acontecendo. Doutor, Nesse momento, só para agregar mais um dado, a pobreza, o índice de pobreza argentino estava por acima de 50%, né? Desde esse momento até aqui, houve uma queda significativa, substancial do índice de pobreza. Agora está muito alto ainda, está por volta, o último número que tem se comunicado, está por volta aí de 30 e poucos por cento.
O que significa que esse índice diz que tem 12 milhões de pessoas que saíram do índice de pobreza, né? E vários milhões de pessoas que saíram da pobreza mais extrema, que levava as pessoas até ter dificuldade para conseguir o alimento no dia a dia. Ainda os valores são muito grandes, né? Ainda os índices estão muito altos e tem muito trabalho na frente para fazer. Mas realmente hoje a situação está bem melhor do que estava no início da época do governo. Eu ia perguntar justamente isso para o senhor, o índice de pobreza na Argentina, quando o Milei entrou e como que está hoje, ou seja, mais de 20 pessoas, são milhões de pessoas que saíram ali da pobreza, ao contrário do Brasil, que só está aumentando, né? Porque nós estamos, o último dado foi de 2023, que é quase 30% de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e quase 5% vivendo em extrema pobreza, ou seja, são quase 8 milhões de pessoas, meu Deus do céu. Mas todo governo de esquerda dá certo. Confia que dá bom. Doutor, para a gente, assim, ter um norte de talvez como vá acontecer no Brasil, nos primeiros meses de governo, quais foram as medidas que o Milei tomou que o senhor considerou mais acertadas para iniciar a recuperação econômica? Porque se o brasileiro tiver raciocínio lógico, ele vai eleger um presidente de direita. E muito provavelmente a gente vai ter que seguir os mesmos passos do Milei para chegar no sucesso que ele chegou. No primeiro lugar, deixa eu falar que eu não acredito que existe uma receita única para todos os países do mundo. Cada país tem a sua situação, a sua realidade e precisa ajustar as medidas para consertar os problemas próprios. Porém, existe uma regra geral e uma dinâmica que é inegável e que ninguém pode escapar de como a economia funciona, né? Uma coisa que a gente pode discutir muito de ideologia, pode discutir muito de como encarar os desafios. Porém, a gente não pode brigar com a realidade, não pode brigar com como a física funciona, e como a gente não pode brigar com a lei da gravidade, a gente não pode ligar com as leis do mercado. O mercado vai funcionar sempre, embora algumas pessoas e alguns governos possam imaginar, podem controlar o mercado e fazer o mercado funcionar do jeito que é conveniente para a agenda ideológica. O mercado vai funcionar do jeito que ele funciona, porque está composto de pessoas, e as pessoas têm comportamentos e agem de forma que elas agem mais interessante, e não necessariamente alinhado com o planejamento centralizado que governos mais de esquerda pretendem colocar, né? O, As principais medidas, né, que foram colocadas logo no início, bem no início do governo do Milei, começou com um ajuste fiscal muito rápido e muito profundo, que foi chamado, e já desde antes da eleição, desde a campanha eleitoral, era chamado da motosserra, né? O governo do Milei entrou cortando subsídios de diferente tipo, que acabavam gerando incentivos errados para consumos, às vezes que não eram lógicos, e acabavam gerando problemas também no suministro, por exemplo, energia. O subsídio da energia fazia que as pessoas pagassem muito pouco pela energia, era muito barata. Então as pessoas consumiam mais energia porque era barata, e isso acabava fazendo que faltasse energia, né? Os subsídios nem sempre cobriam a necessidade de investimento das empresas, aliás, nunca cumpriam a necessidade de financiamento das empresas, porque as empresas também recebiam menos, embora existiam subsídios. As tarifas represadas faziam que as empresas não tivessem dinheiro nem para fazer manutenção da infraestrutura, e isso acabava gerando uma escassez geral, tanto de serviços quanto de produtos, né? Então, a motosserra foi dos principais elementos que fez que já logo no final do primeiro trimestre do ano,
o governo chegasse ao equilíbrio fiscal, né, partindo de um déficit fiscal gritante que tinha herdado do governo anterior. A outra ação foi eh, um, um, um reconhecimento e um sinceramento da taxa de câmbio do dólar, né? O dólar foi o dólar oficial, como eu falava, que era uma ficção. Eh, Ninguém tinha acesso ao dólar nos últimos meses do ano 2023. Realmente, as empresas não tinham quase acesso ao dólar oficial, nem para importar insumos, né? Só alguns escolhidos era que tinham acesso a esse dólar irreal, que era o dólar oficial. Então, houve um sinceramento dessa taxa de câmbio, né? O dólar foi, o peso realmente foi ajustado a um valor muito mais parecido ao real, ao que acontecia na vida real. O que é interessante é que o que era uma devaluação mensal constante lá na moeda, desde janeiro de 2024 até hoje, o dólar está praticamente no mesmo valor. Então, nos últimos meses de 2023, o dólar tinha chegado a 1.300 pesos, né? Tinha tocado momentos de 1.300 pesos por dólar, e esse é o valor que hoje praticamente está o dólar cotado na Argentina. Então, essa devaluação que aconteceu, esse sinceramento da taxa de câmbio, acabou se sustendo ao longo do tempo de uma forma bastante estável. O que tem sido, por um lado, um impacto positivo para as pessoas começam a recuperar aos poucos o poder adquisitivo medido em dólar, né? Porque os salários foram um pouco mais, um pouco menos, foram acompanhando a evolução da inflação nesse período, né? Então, isso fez que as pessoas hoje tenham um dinheiro que vale mais em dólar, medido em dólar no bolso, né? Ao mesmo tempo, houve um mega decreto desregulatório, né, que o presidente fez no início, logo no início, primeiros dias no governo, que junto com a aprovação da Lei Bases, que embora não foi a lei que o governo sonhava de ter, não foi bem encortada pelo Congresso, porém foi aprovada por um período fixo e determinado, que já acabou agora no mês de julho, mas permitiu, abriu caminho para fazer algumas privatizações e criou também alguns programas que permitem atrair investimentos, como por exemplo o RIGI. O RIGI é um programa de fomento de investimentos estrangeiros, né, para investimentos grandes, né, que vêm no país e para ficar. Não é esse regime está criado para incentivar não só a chegada, sino a permanência dos investimentos por períodos longos, né? Também houve uma reestruturação do Banco Central. O Banco Central, na época da transição do governo, tinha uma dívida gigantesca. O patrimônio neto do Banco Central era negativo, isso significa que tinha mais dívidas do que ativos, né? Liquidando todos os ativos do Banco Central, não dava conta para cobrir todas as dívidas que ele tinha. Eh, então, houve uma redução violenta dos passivos do Banco Central. Hoje, o patrimônio neto do Banco Central está ordenado, né? O Banco Central já está equilibrado e está saudável, né? E uma limitação muito grande para a emissão de moeda, né? Então, já no segundo semestre de 2024, foi cortada a zero a emissão de moeda para financiar o déficit do Tesouro, o que gerou eh, uma redução na massa monetária. Obviamente que isso teve um impacto na economia e no crescimento no início, embora eu comentei, a economia hoje já está crescendo novamente a taxas bastante vigorosas. Então, isso ajudou também a limitar a percepção de risco
da economia argentina. Então, a prima de risco do país, da Argentina, teve uma queda muito expressiva de 2.600 pontos básicos que tinha no final de 2023 para por volta de 700 pontos que tá hoje. Já esteve um pouco menor, e a instabilidade política também gerou uma retomada desse índice de prima de risco. Já tinha chegado perto aí de 400, né? Todos números que ainda não são compatíveis com um país ordenado e um país que esteja em condições de contrair dívidas saudáveis, né, para crescimento no mundo. Porém, está muito melhor do que estava no início do governo. Então, nesse momento está em uns 700 pontos e o objetivo do governo é continuar reduzindo ele, né? Também foram criados alguns elementos como o BOPREAL. O BOPREAL é um bono, né, que foi criado para os importadores conseguir liquidar as dívidas que eles tinham com fornecedores, ao ponto que em dezembro de 2023 tinha muitos fornecedores que tinham cortado os embarques para clientes na Argentina. Isso gerava já impacto na capacidade industrial. Então, isso foi resolvido antes do final de 2024. Esse problema já estava encaminhado e hoje essas dívidas estão ao dia e os importadores argentinos estão conseguindo honrar essas dívidas. Saíram dessa situação tão frustrante de ter um monte de pesos na conta do banco, ter toda a vontade do mundo para pagar as dívidas que eles tinham com os fornecedores de fora da Argentina, mas não tinha condição de traduzir esses pesos em dólar para fazer isso, para honrar essas dívidas. Então, isso é uma situação que já foi resolvida e a partir de final de 2024, esse fluxo tendeu-se a normalizar. Eu diria que essas são as principais. Pelo lado da contenção social, o presidente Milei ele é muito criticado e ele é muito acusado, principalmente desde posições talvez ideológicas, embora, como eu falei, a dor do ajuste da economia é evidente e é real, né? Mas obviamente tem muitas posições ideológicas que procuram tirar o caminho, tirar o programa do caminho que ele está para resolver a economia. Eh, mas embora então o presidente ele é acusado, né, de ser frio e ser cruel com as pessoas, existe uma atividade muito forte da ministra Sandra Petovelo, que é a ministra de Capital Humano, né? Foi criado um Ministério de Capital Humano que concentra todas as atividades que têm a ver com as pessoas, com os indivíduos, né? E tem desplegado uma bateria muito grande de ações de contenção, né? Ao ponto que os subsídios para as pessoas em maior vulnerabilidade, eles foram se mantendo e foram se atualizando um pouco acima da inflação, o que significa que hoje as pessoas mais desprotegidas, hoje elas estão com um nível de cuidado de parte do governo que se manteve ao longo de todo esse período. O que indica, o que demonstra também, o que fica demonstrado também pelas pesquisas prévias à eleição que vai acontecer no mês de outubro, onde o apoio para o governo de parte dos setores menos favorecidos, ele se mantém com uma fortaleza grande. Ao mesmo tempo, então, a ministra Petovelo implementou outras ações para cuidar das crianças e dos bem pequenininhos, que eles tinham um problema, obviamente, muito grande com a economia hiperinflacionária ou em caminho de ser hiperinflacionária e que gerava uma dificuldade muito grande para alimentar. Então, aí houve um foco muito grande e isso tem sido bastante apreciado
por várias organizações lá na Argentina também. Minuto Saúde Vitae Gold. Chega de viver com dor, inchaço, aquele peso nas pernas, pés, mãos, má circulação. Eu trouxe hoje a Ellen, minha amiga que é especialista em saúde, e ela vai contar para nós qual é o grande diferencial do Vitae 7 em 1. Isso mesmo, Poli. Enquanto muita gente precisa comprar vários frascos, é um de magnésio, outro de cúrcuma, aqui no Vitae 7 em 1 tem tudo numa cápsula para você. É muito mais prático e bem mais eficaz, hein? Com certeza, muito mais forte a ação do Vitae 7 em 1. A gente sabe que só o magnésio já promove uma faxina no corpo, né, Ellen? Exatamente, ele desinflama, melhora a circulação e alivia as dores nas articulações. Já a cúrcuma e o MSM têm um efeito anti-inflamatório que é bem forte. O colágeno tipo 2 ajuda a regenerar as articulações, enquanto a clorela limpa o sangue e fortalece os órgãos. É maravilhoso, gente, é forte e vai agir onde precisa. Para você que tem reumatismo, diabetes, pressão alta, você precisa usar o Vitae 7 em 1, não é, Ellen? Isso mesmo, não deixe para depois, já anota esse telefone aqui, ó, 0800 025 2024, que temos uma promoção especial para você. E ó, sabe o que eu tava olhando aqui? A gente tem 120 cápsulas dentro desse pote. Quanto tempo dura um pote de tratamento? 2 meses de tratamento. Olha que bacana, você São vai 2 comprar cápsulas por dia. um pote e leva 2 meses, direto do laboratório. Ligando agora, você vai fazer o teste. Você usa primeiro, paga depois, parceladinho, a perder de vistas e com um belo desconto de... 50%. Olha que maravilha, você vai ligar agora no 0800 025 2024 e vai adquirir pela metade do preço um pote para 2 meses de tratamento, e eu ainda vou liberar esse pote aqui, ó, que é o de erva de Santa Maria. Essa pomada é maravilhosa para você combater as dores pelo corpo. Liga agora, 0800 025 2024. Doutora, a gente pode dizer que o Milei cortou a corrupção ali, fechou a torneira da corrupção, cortou um monte de gasto público. É lógico que isso dói. Quando tu tira a mamadeira, as pessoas choram, as pessoas gritam, isso é fato, ainda mais os corruptos contumaz, amigos do Lula, inclusive. Ele é considerado uma pessoa fria por cortar benefícios, como o senhor falou, né? Do ponto de vista de quem é chupim do Estado. Mas ele não largou na mão pessoas que de fato precisam desses benefícios, correto? E uma coisa muito interessante que foi feito aí pela ministra Petovello, ela eliminou os intermediários nos benefícios sociais. Então, os subsídios que eram entregues no governo anterior fluíam para as pessoas através de intermediários que distribuíam esse dinheiro, esses benefícios, da forma que eles consideravam mais interessantes. E isso significava, obviamente, as pessoas recebiam esses benefícios na troca de favores do tipo, vai lá e participa daquela manifestação na rua, corta a avenida, corta a rodovia. E também essa distribuição de benefícios acabava favorecendo, obviamente, algumas pessoas, né? Pessoa que estava no meio, os intermediários, acabavam se beneficiando de forma absurdamente grande dessa distribuição. Então, o que o governo fez, no primeiro lugar, cortou esse fluxo e começou a entregar os benefícios de forma direta na conta das pessoas. Então, não tem ninguém no meio falando, ok, você recebe, não recebe. Você veio à manifestação a semana passada, então você recebe. Você não veio, você não recebe. Você fez aquele trabalho que tinha que fazer para mim, você recebe. Você não fez, você não recebe. Então, todo esse mecanismo que existia, muito perverso, e que acabava gerando uma frustração muito grande nas pessoas que precisam receber esses subsídios, foi eliminado e foi cortado. E obviamente que tem pessoas que ficam magoadas nessa transição, nessa mudança. E não só por uma questão de dinheiro, também de poder, né? São pessoas que eram, esses intermediários eram pessoas extremamente poderosas, que tinham um grau de influência e de controle das pessoas que recebiam os benefícios absurdamente grande. Então, isso foi também uma ação muito importante
que ajudou a acabar, praticamente acabar, com um grande problema que existia na Argentina e que acabou impactando a todo mundo lá, que eram o que se chama dos piquetes, né, os protestos nas ruas, que acabavam cortando e cortando o trânsito em toda a cidade, e era praticamente impossível de circular por algumas áreas quase todos os dias, principalmente na cidade de Buenos Aires, que é onde o impacto dessas manifestações se gerava quase que diariamente. Então, isso também, como você mencionou, isso gera mágoa em pessoas que não gostam de perder esses privilégios. Mas isso tem sido uma postura muito firme do governo e, obviamente, que também alimenta o discurso das pessoas que estão reclamando dessas políticas que o governo tem implementado. É o contrário daqui que o Lula está cortando BCP e LOAS de quem realmente precisa, mais com foco em famílias atípicas. Pasme, doutor, famílias que não têm como mal comprar comida, ele cortou BCP e LOAS, e aqui no Brasil, doutor, a possibilidade da gente conseguir terapias para os nossos filhos atípicos, isso eu posso falar porque eu sou mãe de 2 atípicos, é praticamente impossível. Uma terapia custa em torno de 6 a 8 mil reais, o SUS por mês, para cada criança, o SUS não dá. E ainda o cara quer vir falar que ele é pai dos pobres, quando a Argentina ajuda quem realmente precisa, inclusive acima da inflação. Pelo amor de Deus, Milei, vem se candidatar no Brasil, que nós, mães atípicas, estamos precisando do senhor. Doutor, qual o papel do Brasil e do Mercosul nas estratégias do Milei? Porque, assim, desde que o Lula entrou, o Brasil virou uma vergonha internacional. O povo não quer nem vir para a COP, que fala, pelo amor de Deus, parece que a gente virou lepra, né? Não quer nem tocar aí. Qual que é a relação do Milei com o Brasil e Mercosul? A gente ajuda, a gente atrapalha, como é que fica? Bom, o Brasil e a Argentina são dois países que têm uma relação histórica e que vão manter uma relação histórica enquanto o mundo continue girando em torno do Sol. É uma relação muito importante, muito central. O Brasil é o principal sócio comercial da Argentina e tem uma incidência e uma importância superlativa no que tudo que acontece na Argentina. Eu gosto de falar muito, de utilizar uma analogia entre o Brasil e a Argentina, de um diapason. São dois países, são dois eh, 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 são duas forças, né, que cada uma vibra numa frequência diferente. O Brasil é diferente da Argentina e nem o Brasil pode fazer o que a Argentina faz, nem a Argentina pode fazer o que o Brasil faz em muitos aspectos. Porém, quando elas vibram juntas, elas conseguem criar um impacto global muito maior do que a somatória aritmética das economias dos dois países. Então, não tem jeito, a Argentina e o Brasil sempre tem que estar junto. E boa parte do meu tempo e do meu empenho está em facilitar, em construir pontes que permitam que isso aconteça, tanto desde o ponto de vista dos negócios, quanto do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista acadêmico, quanto desde o ponto de vista do fluxo facilitado, né, entre de pessoas e empresas entre a Argentina e o Brasil. Hoje, para a Argentina, o Brasil é, é, é um, é um país que precisa, obviamente, melhorar bastante esse relacionamento. Não tem como destravar o potencial que existe entre os dois, de combinação entre os dois países, sem um relacionamento fluido, amigável, né, e alinhado, mesmo com diferenças ideológicas, diferenças de tendências e de pensamento, mas com bases claras de colaboração. Eu acho que essas bases ainda não estão bem estabelecidas e precisam ser aprimoradas.
Infelizmente, a questão ideológica fica no meio e dificulta essa comunicação. Ou muitas das intervenções que têm acontecido, eh, mesmo que muitas vezes são só mediáticas e que geram um desconforto nesse relacionamento, tem entrado também no meio, né? Isso é uma coisa que a gente está torcendo para conseguir resolver logo de vez e colocar tanto a Argentina quanto o Brasil na senda da colaboração e do trabalho conjunto e que permita virar esse Mercosul que acabou sendo muitas vezes uma amarração e percebido pelos países e pelas pessoas e pelas empresas como uma amarração para o crescimento, e virar e converter ele num pilar do crescimento da região e do desenvolvimento da região, deixando de ser só limitação para começar a ser uma força de crescimento. O presidente Milei, ele tem o Brasil no centro do seu interesse. É muito grande a vontade que existe de trabalhar em conjunto e com certeza, dadas as condições de começar a trabalhar nessa conjunção, isso vai acontecer e isso vai trazer benefícios muito grandes, não só para os países, sino para os povos dos países e para aumentar e acelerar o crescimento das economias de forma conjunta e permitir os países prosperarem juntos. Perfeito, doutor. Em relação aos Estados Unidos e outras economias liberais, porque saiu Biden, entrou Trump, entrou alguém de direita, Milei de direita, essa relação da Argentina com os Estados Unidos e outras economias liberais, ela tem sido muito benéfica, ela tem avançado? Bom, de fato, o relacionamento entre a Argentina e os Estados Unidos está passando por um dos melhores momentos da história, né? A sintonia que existe entre o presidente Trump e o presidente Milei, ela é muito grande. E realmente aí tem um trabalho que acontece detrás dos bastidores que é muito intenso, é muito grande. Além do que aparece nos manchetes, né, que é bastante frequente, que aparecem essas referências do Trump para Milley, do Milley para o Trump, eh, mas realmente detrás dos bastidores está acontecendo bastante coisa. Então hoje estão sendo negociados acordos e parcerias em condições que talvez nunca antes foram conversadas entre governos da Argentina e dos Estados Unidos. Eh, a diferença do Brasil, que sempre teve uma proximidade com os Estados Unidos, talvez a Argentina foi um pouco mais afastado, foi um pouco mais próximo da Europa. A Argentina se espelhava mais na Europa, enquanto o Brasil se espelhava um pouco mais nos Estados Unidos. Mas nesse momento, esse relacionamento com os Estados Unidos está extremamente forte. Eh, Ao mesmo tempo, com outras economias na Europa, o relacionamento também está crescendo e está se fortificando, né? Principalmente com alguns países lá, como a Itália, mesmo com a França também existe, e com a Inglaterra, existe também algumas negociações e acordos em andamento. A Argentina, de alguma forma, voltou ao mundo nesse momento. Passou de uma ideologia de se fechar, de não de viver como se falava como o governo falava nessa época, viver com o nosso, né? Se fechar do mundo, travar as importações, travar as exportações e coletar o que a economia tinha para dar e pronto, e aí acabava um pouco a receita. Nesse momento, a Argentina abriu a economia de uma forma muito agressiva, muito significativa. Hoje, as importações acontecem de uma forma muito mais simples. Houve redução de taxas de importação. Em alguns casos, foi eliminação de taxas de importação, o que permite que as pessoas na Argentina comecem a receber produtos de outros países. Isso, obviamente, é muito bem-vindo pelas economias dos outros países também,
Então, isso criou uma dinâmica bastante positiva de interação com outras economias. Claro que isso tem, obviamente, algumas resistências internas na Argentina, de uma economia que estava acostumada ao protecionismo extremo e que levava a ter essa dificuldade de relacionamento com outros países e que criou, talvez, algumas dependências na indústria, que hoje são desafios para sair dessa situação e conseguir competir de forma mais efetiva com outros países. Minuto Saúde, Vitae Gold. Ei, para um minutinho, presta atenção, porque o recado que eu trago agora é de extrema importância. Hoje, no Minuto Saúde, eu trago meu amigo Rafael Lopes. Tudo bom, Rafael? Tudo ótimo, Poli, e você? Graças a Deus, tudo bem. Você sabe que eu estava lendo um artigo esses dias? E aí fala que no Brasil, antes da pandemia, existia cerca de 10% da população ansiosa. Pós-pandemia, triplicou, foi para 30%. Só que tem um detalhe. Hoje, cerca de 70% da população sofre com irritabilidade, algum tipo de nervosismo, insônia, que pode também gerar quadro de ansiedade. Qual é o papel do Vitae 7 em 1 não só para o corpo físico, mas para a mente das pessoas? Excelente pergunta, Poli. São consideradas as doenças do século e como o Vitae 7 em 1 vai ajudar nesse caso? O magnésio presente no Vitae 7 em 1 estimula diretamente a produção de hormônios, como serotonina, ocitocina, dopamina, que ajudam a trazer bem-estar e evitar índices de estresse, de ansiedade e de depressão. Um poderoso aliado com eficácia comprovada, Poli. Isso é maravilhoso, né, Rafa? Porque cuida da saúde cardiovascular. Então, para você que tem hoje uma pressão alta, se você sofre com diabetes, tem um problema cardiovascular, uma arritmia cardíaca, o uso do Vitae 7 em 1 é indispensável. Agora, para quem tem dores, Rafa, ele também vai ajudar? O maior aliado que a gente pode ter, magnésio, colágeno tipo 2, que ajuda a restaurar as cartilagens, poderoso anti-inflamatório, limpa o organismo, é fundamental para a nossa saúde. Completo. E a gente vai trazer para você uma promoção que é completa também, né? Tem desconto, tem presente, tem prazo para você pagar. 0800 025 2024. Ligue agora e garanta já quanto de desconto? Primeiras 50 ligações, metade do preço e leva de presente a erva de Santa Maria para ajudar a aliviar as dores. Começa a pagar só depois que tomar o produto. 0800 025 2024. É ligar e aproveitar. Perfeito, doutor. Doutor, agora uma curiosidade brasileira, né? Frente a toda essa vergonha que o Brasil vem sofrendo, o senhor é argentino, pode falar, eu não sou brasileiro, eu sou argentino, tô fora, esse BO não é meu, essa culpa eu não levo. Mas nós estamos aqui, nascemos aqui, e o Brasil o Bolsonaro devolveu para a gente o amor de ser brasileiro, o patriotismo. Veio o Lula e retirou. Como que o brasileiro hoje é visto na Argentina, como, por exemplo, o Lula indo visitar Cristina Kirchner, a mulher que praticou um caso absurdo de corrupção e ainda matou pessoas. O Brasil hoje é sancionado pelos Estados Unidos, inclusive com uma Magnitsky. Como que o argentino olha para a gente, quando a gente estava no caminho de recuperar o amor brasileiro, o reconhecimento internacional, aí vem um grupo e elege um corrupto contumaz. Como que ficou a nossa visão do brasileiro perante a Argentina? Bom, o argentino gosta muito do brasileiro. Eu acho que o relacionamento entre os povos, entre as pessoas, ele não muda pelos ventos que os governos decidem soprar. Essa proximidade que existe entre a Argentina e o Brasil, que, como eu falei, eu moro aqui há 12 anos. Eu posso falar que durante esses 12 anos, essa proximidade, além da minha situação pessoal, né, que aqui, morando aqui, eu comecei a me relacionar muito mais brasileiros, e isso obviamente para mim muda. Mas eu vejo que, de forma geral, a proximidade entre os povos argentino e Brasil, ela foi se acentuando, foi aumentando. Eu vejo isso de forma muito patente, muito clara. A visão do povo argentino do povo brasileiro, ela é tão boa quanto foi
durante todo o tempo, durante todos esses anos. É, obviamente que existe aí um impacto que não é muito bom do intervencionismo, né? Ninguém gosta que que um presidente de outro país venha a mexer nas situações internas, né, do próprio país. Então, essa é uma coisa que, obviamente, não pegou muito bem lá na Argentina. Eh, Tem, obviamente, os apoiadores da Cristina Kirchner, que gostam do Lula e gostaram do Lula visitar ela, mas é uma minoria. Hoje os apoiadores do kirchnerismo estão menos de 30% da população. E ainda é um número expressivo, é um grupo grande, porém, a grande maioria viu de forma negativa essa intervenção. Eu acho que do mesmo jeito que teria sido visto uma intervenção do presidente Milei do mesmo jeito no Brasil. Eu acho que isso não é uma coisa que seja patrimônio de um grupo, senão realmente é uma questão de convivência, né, que precisa acontecer e que precisa ser cuidada entre os países. Eh, a Argentina está hoje saindo de um buraco bastante pesado, bastante profundo, ainda não está fora, ainda está sofrendo para sair de lá. Eh, mas na Argentina, no geral, as pessoas vêm com dor quando vem a economia brasileira que está sofrendo, que está indo para situações difíceis, né? Com uma taxa de juros crescente, com a taxa de inflação, que embora a taxa de juros está altíssima, a taxa de inflação ainda não cede, ainda é alta. Então isso é realmente uma coisa que causa dor lá na Argentina também. Do mesmo jeito que causava dor a situação argentina para os brasileiros quando o Brasil estava melhor. Então, essa irmandade entre os países, eu acho que as crises ajudam também a reforçar, fazendo do limão uma limonada, né? Eu gostaria de remarcar isso, como as crises ajudam aos povos e às pessoas se aproximarem mais e ficar mais juntos. Excelente, doutor. Essa entrevista está tendo, da minha parte, aquele sentimentozinho de inveja, do tipo, vem, Milei, vem pro Brasil. Ajuda nós, Milei, que negócio que tá difícil. Eu acho que, como eu falava, não existe uma receita mágica que consiga resolver todos os problemas com dois ou três ou cinco ou 100 medidas únicas, né? A receita precisa ser adequada para a situação de cada país e essa adequação pode ser feita só pelas pessoas do país. Então, os problemas brasileiros, eles precisam ser resolvidos por brasileiros, do mesmo jeito que os problemas argentinos precisam ser resolvidos por argentinos. Agora, tem que ser os brasileiros e os argentinos certos, né, que consigam resolver os problemas e não aumentar. O primeiro ponto é deixar de estragar. Isso já é bastante. As economias são, no geral, a beleza da economia de livre mercado e que privilegia as ideias da liberdade, é que permite a economia se recuperar sozinha, intervindo menos, deixando de mexer menos a economia sozinha vai acomodando. Claro que o governo precisa estar vigiando, né, que não aconteçam abusos, que não aconteçam desproporções, que não aconteçam desequilíbrios, né, que o mais forte não tenha condição de talvez aproveitar do menos forte, do mais débil. Existe uma necessidade de um certo arbitragem de parte do governo das relações da economia, mas nunca na forma de intervenção direta e de geração de distorções maiores, que o que acabam fazendo é intoxicando a economia e no final das contas, fazendo a vida de todas as pessoas que estão dentro dessa economia pior do que era antes do início de toda essa bateria de ações, né?
Doutora, a gente está caminhando para o final. Eu gostaria de saber quais são as expectativas para a Argentina nos próximos 5 anos, caso o Milei seja reeleito, que eu espero que reelejam o Milei, pelo amor de Deus, argentinos. Mas quais que são as expectativas se o Milei ficar? É virar uma mega potência? Bom, tomara. Eu acho que não vai ser nos próximos 5 anos. Eu acho que vai demorar um pouco mais do que isso. É, mas no curto prazo, nos próximos 12 meses, realmente eles vão ser decisivos. A transformação da economia argentina não é definitiva. Ainda é frágil, ainda tem muito a acontecer. Ainda tem que continuar reforçando, além de continuar fazendo algumas mudanças e simplificações e eficientizações do, das relações econômicas e das relações dentro da economia argentina. Eh, Tem muito trabalho para manter o que foi resolvido, para evitar voltar para trás. A Argentina está ainda com um risco grande de voltar para trás se a situação política deteriora. Nesse sentido, as eleições do mês de outubro, do dia 26 de outubro, vão ser divisoras de águas. O governo do Milei hoje está muito frágil no Congresso. Tem muito poucos senadores, muito poucos deputados fiéis que consigam defender tanto os decretos quanto sancionar novas leis que permitam continuar nesse caminho de melhoria. Então, essas eleições vão ser críticas para reforçar essa transição. Por dois motivos. Por um lado, pelo motivo muito fático de conseguir ter mais senadores e mais deputados, que consigam votar as leis e consigam votar as iniciativas. Nessa eleição não vai mudar as maiorias. O governo, no melhor dos resultados que o governo pudesse ter, que as pesquisas estão indicando que provavelmente seja um resultado muito positivo para o governo, mas por bom que seja, não vai conseguir mudar o equilíbrio de forças no Congresso, mas sim equilibrar um pouco, né? Por outro lado, uma eleição muito positiva para o governo no mês de outubro vai dar um subsídio político para o governo continuar nas mudanças e nos trabalhos que estão sendo feitos, que vai permitir ao governo reforçar o caminho. Trabalhar naquilo que ainda precisa de cuidado, né? Continuar trabalhando e aumentar na medida que os recursos comecem a fluir e comecem a se aumentar, continuar aumentando a contribuição e apoio às pessoas, os mais desprotegidos, né? Eh, mas, ao mesmo tempo, ajudar a economia a continuar a crescer e também que a iniciativa privada seja a que tome realmente a, a, a responsabilidade de fazer o país crescer e o país e as pessoas estarem melhor. A expectativa é que, tendo um bom resultado nas eleições, já para o mês de junho do ano próximo, a inflação na Argentina chegue a 0%, que a inflação deixe de ser um problema de forma definitiva para a Argentina. Continuando nessa senda e eliminando esse vício, né, de emitir moeda para pagar o déficit público, isso com certeza vai acontecer e vai continuar sendo assim ao longo dos anos. O crescimento econômico argentino, que ele já está forte, embora está talvez desequilibrado, tem algumas áreas da economia que estão crescendo muito forte e outras áreas que estão ainda um pouco mais devagar. Ele deve tender a equilibrar, né? Daqui aos próximos 5 anos, a economia já deve ter exorcizado os maiores fantasmas que ela convive ainda, né? E já colocar o país na senda do crescimento sustentável. A Argentina tem condição de crescer ao ritmo de acima de 5% anual pelos próximos 10 ou 20 anos.
A economia argentina, o crescimento da economia argentina vem represado durante demasiado tempo. E esse potencial está lá, esse potencial de crescer está lá. É liberar ele para permitir isso se manifestar. E, por outro lado, as iniciativas do governo que ainda começaram muito tímidas por falta de recurso, né? A Argentina é um país quebrado, ainda é um país que está lutando para pagar as contas. Mas o governo já começou a tomar algumas medidas para reduzir impostos. Já foram alguns impostos já foram eliminados, e a tendência é que isso continue. Próximos 5 anos, com certeza vai ter muito mais isso. E isso vai permitir que a economia seja mais receptiva para os investimentos e as pessoas consigam transformar muito mais, um percentual muito maior do ingresso em consumo. Hoje, mais da metade do ingresso das famílias argentinas vai embora em pagar impostos. Então, isso é uma missão primordial que o governo tem para executar nos próximos anos de novo, assim que a economia comece ou continue, né, se solidificando e se sanando, né. Isso é o desafio, é o compromisso do governo e com certeza vai ser um fator muito importante do crescimento e da evolução da economia nos próximos 5 anos. Doutor, há alguma coisa que o senhor gostaria de falar que eu não perguntei, que a gente deixou passando, que o senhor fala, não, é importante pontuar isso? É. Bom, eu gostaria de fazer uma analogia, né, da situação argentina, né, como a Argentina é o paciente que estava na UTI, né. Eh, Agora a economia já passou para uma sala intermediária. Já não está na UTI, a febre caiu, tem sinais vitais que estão mais estáveis, né. Eh, mas ainda está em recuperação. É um paciente que tem risco de queda em qualquer momento. Então é uma economia e uma evolução que precisa de muito cuidado, né. Esse cuidado precisa ser feito pelo governo e precisa ter muito apoio do povo e das pessoas. Eh, o o sempre é difícil, né, quando a gente tenta está sofrendo ainda, e está se esforçando, soster esse esforço, né, e esse sacrifício, às vezes fica um pouco mais difícil. Mas eu acredito que o povo argentino já aprendeu que as receitas e os atalhos, receitas mágicas e os atalhos não levam a um final bom, acabam trazendo mais problemas do que solução, e isso acaba gerando, obviamente, uma resistência a essa queda. Porém, esse é um trabalho bastante forte, e o Brasil conhece bastante disso, né, também. Os avanços que foram conquistados durante o governo Bolsonaro com o ministro Guedes, que até chegou a ter equilíbrio fiscal. A gente esquece um pouco disso, né? Mas prévio à pandemia, obviamente a pandemia veio a estragar bastante coisa, né? Mas prévio à pandemia, o Brasil teve meses de equilíbrio fiscal. Eu fico com dor de pensar o que poderia ter sido desse país se a gente se pudesse ter mantido essa senda, esse rumo que tinha sido traçado e que o ministro Guedes administrava com tanta maestria. Eh, mas, enfim, a realidade é o que é, e a gente tem que pensar daqui na frente. Então, o que eu torço muito é para o Brasil voltar no caminho do crescimento, no caminho racional, né, no caminho de trabalhar para o bem do povo todo, e não de só um setor e uma minoria. Eh, eu trabalho todo dia para permitir e para facilitar esse fluxo. A entrega do prêmio da Ordem dos Economistas do Brasil para o presidente Milei é só uma amostra disso, de como essa proximidade pode trabalhar muito bem. Como eu falei, problemas brasileiros têm que ser resolvidos pelos brasileiros, problemas argentinos têm que ser resolvidos pelos argentinos. Porém, o governo argentino está, eu sei isso, eu vi isso
de forma muito direta, o governo argentino está com uma disposição total e absoluta para ajudar ao Brasil a sair do problema, mesmo que seja dando algumas dicas, dando algumas ideias, aproximando algumas possíveis vias de solução para o governo brasileiro decidir e fazer o que precisa ser feito e o que considera melhor de fazer. Mas existe uma vontade muito grande do presidente Milei e de todo o governo argentino de ajudar ao Brasil e ao povo brasileiro para sair da encrenca que está nesse momento e conseguir crescer juntos. E por primeira vez em muito tempo, Argentina e o Brasil crescer juntos e vibrar juntos, e que esse diapasão seja ouvido em todo o mundo e que a energia desse diapasão acabe impactando muito além das fronteiras dos nossos países, da nossa região e do nosso continente, para atingir todos os cantos desse planeta. Perfeito, pessoal. Parem de votar pela picanha. Vocês descobriram, né, gente? Vocês votaram querendo picanha e receberam abóbora. E agora nem picanha, nem abóbora e nem ovo. Se continuar do jeito que está. Doutor, eu quero agradecer imensamente a participação do senhor, inclusive seus comentários em comparação à Argentina e Brasil, e torcer para que o povo brasileiro abra o olho e perceba que quando alguém se coloca como pai dos pobres, é porque ele gosta tanto de pobre que ele vai multiplicar os pobres, não porque ele vai tirar a galera da pobreza, porque sem pobreza o PT não tem voto. Doutor, eu quero agradecer imensamente a participação do senhor. Camila, eu que agradeço, para mim é uma honra e eu sempre cuido de... Eu me sinto também 50% brasileiro, de tanto morar aqui, eu já eu desenvolvi um amor por essa terra. Mas eu sei que às vezes os meus comentários podem ser vistos como alguém que não é brasileiro e eu espero não ter gerado nenhuma constrição por esse motivo. Realmente, eu torço pelo Brasil. Eu só não torço pelo Brasil quando joga Argentina ou Brasil no futebol. No resto, eu sempre torço pelo Brasil também. Então, eu acredito que a gente tem muito espaço para trabalhar juntos, para facilitar esses fluxos e esse trabalho conjunto. E mais uma vez, eu fico muito grato por ter sido convidado. É um prazer para mim contribuir aqui e fico à disposição para qualquer momento que precisar. Muito obrigada, doutor, e obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Quem estiver nos vendo pelo YouTube ou na TVD e quer baixar a entrevista, vai lá para o canal Silvio Navarro, Diálogo de Poder. Só pegar o link e baixar, ninguém tem problema com audiovisual aqui não, podem repostar à vontade. A gente se encontra amanhã. Fiquem todos com Deus e até mais. Minuto Saúde Vitae Gold. Chega de viver com dor, inchaço, aquele peso nas pernas, pés, mãos, má circulação. Eu trouxe hoje a Ellen, minha amiga que é especialista em saúde, e ela vai contar para nós qual é o grande diferencial do Vitae 7 em 1. Isso mesmo, Poli. Enquanto muita gente precisa comprar vários frascos, um de magnésio, outro de cúrcuma, aqui no Vitae 7 em 1 tem tudo numa cápsula para você. É muito mais prático e bem mais eficaz, hein? Com certeza, muito mais forte a ação do Vitae 7 em 1. A gente sabe que só o magnésio já promove uma faxina no corpo, né, Ellen? Exatamente, ele desinflama, melhora a circulação e alivia as dores nas articulações. Já a cúrcuma e o MSM tem um efeito anti-inflamatório que é bem forte. O colágeno tipo 2 ajuda a regenerar as articulações, enquanto a clorela limpa o sangue e fortalece os órgãos. É maravilhoso, gente, é forte e vai agir onde precisa. Para você que tem reumatismo, diabetes, pressão alta, você precisa usar o Vitae 7 em 1, não é, Ellen? Isso mesmo, não deixe para depois, já anota esse telefone aqui, ó, 0800 025 2024, que temos uma promoção especial para você. E ó, sabe o que eu tava olhando aqui? A gente tem 120 cápsulas dentro desse pote. Quanto tempo dura um pote de tratamento? 2 meses de tratamento. Olha que bacana, Você vai duas comprar cápsulas por dia. um pote e leva 2 meses, direto do laboratório. Ligando agora, você vai fazer o teste. Você usa primeiro, paga depois, parceladinho, a perder de vistas e com um belo desconto de... 50%. Olha que maravilha, você vai ligar agora no 0800 025 2024 e vai adquirir pela metade do preço
um pote para 2 meses de tratamento e eu ainda vou liberar esse pote aqui, ó, que é o de erva de Santa Maria. Essa pomada é maravilhosa para você combater as dores pelo corpo. Liga agora, 0800 025 2024.